Investigações indicam que a invasão à casa da vice-prefeita de Adustina não foi crime político. Suspeito foi preso. Pasmem, senhores. Na tela do programa Tribuna da Verdade você acompanha a imagem da vice-prefeita e pré-candidata a prefeita Loirinha de Adustina. Nesta terça-feira, dia 28, um cumprimento ao mandado de prisão revelou uma reviravolta em relação a um crime ocorrido no último dia 17, no município de Adustina. Na época, a vice-prefeita da cidade, Vanicleide de Jesus Andrade, Loirinha, compartilhou um vídeo em suas redes sociais afirmando que a sua residência tinha sido violada e que alguns equipamentos, inclusive o responsável pela captação e gravação das câmeras de monitoramento, tinham sido danificados ou furtados. Na ocasião, Loirinha, que é pré-candidata a prefeita pelo Partido dos Trabalhadores, atribuiu o crime a um ato político. Olá pessoal, bom dia. Estou passando aqui para relatar uma situação um pouco constrangedora. Mais uma vez eu tive a minha casa violada, Eu fui dormir na casa de uma amiga e para terminar um trabalho, uma documentação que a gente estava preparando. E na minha casa estava minha filha, minha sobrinha, E aí por volta de 2h40 por aí da manhã, eu acordei com a ligação dela pedindo ajuda, que tinha algo acontecendo estranho na casa. E eu fui para lá, com meu afilhado de imediato. E quando chegamos lá, a gente se deu conta que o sistema de câmera da minha casa, mais uma vez, tinha sido arrancada. O acesso à internet também tinha sido danificado. As pessoas chegaram a entrar dentro, da minha residência. Eu tenho um cachorro, um pinche, graças a Deus e a ele, que minha filha conseguiu acordar. Até porque a gente não sabe qual era o real motivo, dessa abordagem. Creio eu que era para ter acesso ao aparelho, de sistema de câmera. E eu me dei conta que a minha televisão, que registrava a câmera, ela tinha sido danificada já há alguns dias. E eu estava sem ter acesso ao registro do que estava acontecendo, Então, assim, eu estava sendo monitorada por alguém que estava tentando o meu momento oportuno para entrar dentro da minha residência. E ontem aconteceu isso. Lamento muito. É muito triste porque as pessoas estão fazendo de uma política uma briga pessoal. Não quero aqui acusar ninguém, Não estou sozinha nessa. Tenho certeza que tem pessoas que estão aí por cima tentando ajudar e vai chegar no culpado. Mas assim, eu só queria trazer uma reflexão ao povo de Adustina. A que ponto chega, a medir a vida de uma pessoa pelo poder? Porque o que é que essas pessoas estavam querendo? Porque se for por uma câmara, elas estavam lá, não precisavam adentrar dentro da minha casa, Então, assim, uma das provas que entrou é que meu cachorro ficou machucado, Ele está mancando de uma perna, Ele estava bem estressado quando a gente chegou lá, bem amedrontado. E minha filha sentiu quando o cachorro foi acuado, até parte da casa. Infelizmente eu cometi um grande ato de irresponsabilidade, Devido ao calor a gente vinha dormindo com a porta do fundo aberta, porque o muro é muito alto e tinha um sistema de câmara, Então a gente estava se resguardando diante disso. Mas eu já percebi que em Adustina a gente não pode ter o conforto na sua casa. Sei que tudo isso está sendo feito por o fato que eu sou uma mulher, para que eu desista de disputar as eleições. Mas eu sigo aqui firme e forte, Estou aqui firme. Claro que a gente fica um pouco cansada, A gente não dorme direito. Eu não tinha dormido porque eu estava tentando realizar esse trabalho. Eu tinha uma meta para cumprir, Todo mundo sabe que eu sou ligada ao movimento social e estava querendo terminar um planejamento ontem e depois tive que ver essa questão, mas quero dizer a vocês que Deus está comigo e a força de todo mundo junto vai, mais uma vez,
fazer com que eu supere essa situação. No mais, muito obrigado e um bom dia a todos. Acontece que a vítima omitiu que um fato semelhante já havia acontecido há 2 meses, tendo como principal suspeito seu ex-namorado, identificado pelas iniciais MSV, o que deu origem a uma medida protetiva em favor de Ivane Cleide. Embora a vice-prefeita afirmasse se tratar de crime político, a Polícia Civil optou em seguir outra linha investigatória, tratando como principal suspeito o ex-namorado em questão. Foram analisadas câmeras de monitoramento de diversas ruas de Adustina, Paripiranga, Simão Dias e Lagarto, o que possibilitou chegar até o veículo utilizado no crime, que, segundo o proprietário, é utilizado para locação e, no período do ocorrido, tinha sido locado justamente para MSV. Diante dos fatos, a Polícia Civil requereu a decretação preventiva do suspeito, que, após parecer favorável do Ministério Público, foi decretada pelo Judiciário, que foi cumprida mediante uma ação conjunta que envolveu policiais de Adustina e Paripiranga, bem como guardas civis municipais de Lagarto. Em nota, a Loirinha voltou a citar violência política de gênero, sem citar a possibilidade da violência contra a mulher por iniciativa passional. Na nota de esclarecimento, o texto diz: antes que eu pudesse falar algo a respeito, foi divulgado o autor dos crimes, ataques, que vinham acontecendo em minha residência, assim como sua prisão. Não me deram a oportunidade de me pronunciar primeiro para as pessoas que me acompanham e gostam de mim. A vida pessoal de alguém nunca é pauta na política, a não ser que seja uma mulher envolvida. Insistem em dizer que nunca houve violência política de gênero em Adustina, tentam manchar minha imagem a qualquer custo e usam meu nome para se promover. Venho esclarecer os fatos apenas para aqueles que me acompanham e acreditam em meu projeto. Um ex-namorado a quem não tenho mais qualquer tipo de relacionamento queria me prejudicar a qualquer custo. E, claro, queria me prejudicar politicamente também. Cartas anônimas, ligações, mensagens e agora ataques à minha casa e às minhas câmeras de segurança. Essa não é a primeira vez que um homem tenta me prejudicar, calar ou ameaçar, mas eu sigo firme fazendo o que acredito ser correto. Arrisco dizer que chega a ser cômico, como tantas pessoas publicaram algo sobre minha vida antes de mim e sei que sou uma pessoa pública, mas todos nós estamos cansados de saber o motivo dessa exposição. Agradeço o trabalho da Justiça e o apoio da minha gente. A quem achou que isso iria me desestabilizar ou me parar, apenas lamento. Sigo firme e continuarei a ocupar cada vez mais espaço. Atenciosamente, vice-prefeita Loirinha. Eu citei no início da matéria que essa referida matéria foi debatida ainda no dia de ontem nas rádios da cidade de Ribeiro do Pombal. Chimene, que agradece a sua preferência. Olha que negócio complicado, viu? Tentaram fazer a vice-prefeita Loirinha, tentou criar um caso de fato pessoal, transformar em fato político. Então, e aí a polícia desvendou o caso, já confirmou que as invasões na casa dela, as cartas que foram distribuídas lá, eram um ex-namorado. Era um ex-namorado que estava distribuindo. Não tinha nada de política, pescador. Não tinha nada de política, né? Pois é, Joil, se a gente noticiou, ela nos fez anunciar aqui que era um fato político. Não, era pescador, né? Ela tem mais fato, mas não, doutor Jairo, com a delegada
da Polícia Civil da Bahia, pedindo proteção por perseguição política, Cleiton. Você lembra a foto que eu botei aí? Foi isso, né? Foi tratar disso aí. Era mais fácil, envolveu o Fátima Nunes, envolveu o doutor Jairo, envolveu todo mundo, dizendo que o fato tinha sido política. Mas agora botou a nota de esclarecimento, reconhecendo que olha a nota dela, viu? Nota de esclarecimento. Antes que eu pudesse falar algo a respeito, foi divulgado o autor dos crimes de ataque que vinha acontecendo em minha residência, assim como sua prisão. O cara foi preso. Não me deram a oportunidade de me pronunciar primeiro para as pessoas que acompanharam e gostam de mim. Meia boca essa nota de esclarecimento. Glacê. A vida pessoal de alguém nunca é pauta na política, a não ser que seja uma mulher envolvida. Insiste em dizer que nunca houve violência política de gênero em Adustina. Tentam manchar minha imagem a qualquer custo e usam meu nome para se promover. Venho a esclarecer os fatos apenas para aqueles que me acompanham e acreditam no meu projeto. Um ex-namorado, a quem não tenho mais qualquer tipo de relacionamento, queria me prejudicar. Agora ele reconheceu, eu quero o namorado. Queria me prejudicar a qualquer custo e, claro, queria me prejudicar politicamente também. É porque a polícia agora desmascarou o cara, né? Cartas anônimas, ligações, mensagens, agora ataca a minha casa e as minhas câmaras de segurança. Essa não é a primeira vez que o homem tenta me prejudicar, ou ameaçar. Mas eu sigo fazendo o que eu acredito ser correto. Aí dizer que chega a ser cômico com tantas pessoas publicarem algo sobre a minha vida antes de mim. E por que tem que esperar ela? Quem publicou foi a polícia, né, pesquisador? É um boletim da polícia que chegou até a mim. A polícia, não foi ninguém. Né? Por quê? Ela criou o fato, especulou, foi para as redes sociais, foi na Secretaria de Segurança Pública, mais Fátima Nunes, mais doutor Jairo, pedindo proteção, isso e aquilo, depois se descobriu que não era nada disso. Era o ex aprontando, o ex pé de pano, né? Machucou até o cachorro da mulher, rapaz. Não tá certo não, cabra. Totalmente errado. Tem que ser preso. Era uma medida, ele tinha uma medida protetiva dela contra ele. E ele foi preso por isso. Ele desobedeceu essa medida protetiva. O cara agora, maluco aí, né? Isso aí tá tudo tranquilo. Agora, o problema foi ela querer imputar perseguição política, que eram os opositores dela que estavam fazendo isso aí. Isso aí é que pegou mal, né, pesquisador? Pegou mal. Mal não? Pegou mal. Pegou mal não, pegou. Isso foi uma barrigada sem tamanho, né? Uma barrigada sem tamanho. E feia. Ridícula. Ridícula. O fuzilamento de Loirinha. O ex-namorado fazia as coisas, não satisfeito aí com. Mas ela também não sabia, Bob Joy. Que era o ex-namorado, Bob. Já não sabia. Oxi. Será? As cartas com detalhes, pescador. Aí é? Vige. Mas daí? Quem lê aqui a cumprimento de mandado de prisão, tá aqui, ó, termina assim, ó. Fonte, Delegacia de Polícia de Adustina. Então não tem o quê? 25ª Copim. Tá toda aqui, tá aqui no meu blog. Então não tem por que ela dizer. Se falou, tá se falando agora, Loirinha, é porque o boletim de ocorrência foi divulgado com a solução do problema. O cara tá preso já, viu, pescador? Nas garras da patrulha. Acompanhamos aí essa manchete, né, que foi destacada na rádio Canabrava FM de Ribeiro do Pombal. Eu tenho mais aqui informações, né, a respeito da repercussão do caso da vice-prefeita de Adustina. Ainda no município de Ribeiro do Pombal, vamos acompanhar aqui, né, mais detalhes. Mais outra emissora de rádio que destacou esse caso de reviravolta. Davidson, que repercussão, Davidson? A questão, essa reviravolta no caso da vice-prefeita de Adustina, Davidson. Não era para menos, né, Joilson? Não era para menos. E assim, logo depois que teve aí essa informação da Polícia Civil, após a investigação, olha, todo mundo ficou apreensivo no município de Adustina. Nós estamos vivendo um período aí pré-eleitoral
né, e causa essa apreensão, que é fato, e depois da repercussão de tudo que aconteceu desde aí do último dia 17, não é isso? Quando aconteceu a invasão na casa da vice-prefeita de China, mais conhecida como Lourinha, e agora tem o resultado de uma investigação policial e, ao que tudo indica, eu digo ao que tudo indica porque ainda as investigações não foram concluídas, não se trata de um crime político. Eu mantive contato, Joilson, hoje, antes mesmo da gente fazer a publicação no Portal Alerta, mantive contato com o delegado responsável pelo caso, mantive contato com a própria vice-prefeita, que é a pessoa que está envolvida nessa situação diretamente falando, e também mantive contato com o advogado dela, que é, coincidentemente, o Dr. Jairo, aqui de Ribeirão do Pombal, né? Ela emitiu uma nota da qual eu fiquei sem entender, né? Algumas coisas eu fiquei sem entender, porque ela disse assim, antes mesmo que eu pudesse me pronunciar, a polícia falou tal a respeito disso e assim, já falaram a respeito da minha pessoa, antes mesmo que eu pudesse me pronunciar, já falaram a respeito da minha pessoa, enfim e tal, questões pessoais, e a pessoa que tem vida pública e a pessoa que tem uma vida política e tal. O primeiro ponto que eu não entendi, porque ela foi a primeira que se pronunciou logo depois que o fato aconteceu, porém, ao meu ver, se pronunciou de forma inadequada, um tanto quanto irresponsável, envolvendo pessoas que talvez não tivessem nada a ver com a situação que ela estava trazendo. Ela atribuiu um fato político, né, sendo que, ao que tudo indica, se trata aí de uma questão pessoal. Até suspeitamos, porque não quero também aqui estar cometendo o mesmo erro, algo relacionado a um crime passional. Passional, quando a gente fala passional, por conta de paixão, né? Se trata de um ex-namorado que já teve envolvido em uma situação lá em Aduchina, com distribuição de cartas, né, difamando a imagem da vice-prefeita. Depois já teve uma situação semelhante a essa, cuja a residência dela foi invadida também, seria o ex-namorado. Inclusive essa ação gerou uma medida protetiva que ela tem conhecimento, inclusive o doutor Jairo me confirmou que ela tem conhecimento dessa medida protetiva. Então, assim, N situações que poderiam tornar essa pessoa suspeita, e esse fato foi omitido por ela no vídeo do dia 17, né? E ela apenas se voltou para trazer essa questão como um caso político, não direcionou essa acusação a ninguém, o que tornou essa fala dela uma fonte de ilações, porque você trouxe aí uma abrangência muito maior, fazendo com que a sociedade de Aduchina desconfiasse de N políticos lá da cidade, lá do município, como estaria aí trazendo essas ameaças ou essa questão de risco à vice-prefeita. Gente, nem todo crime que é cometido contra um político deve ser considerado crime político, e nós temos que ter responsabilidade, principalmente pessoas públicas, principalmente pessoas que estão ligadas diretamente à questão política, e ter responsabilidade com o seu público e se resguardar em algumas informações para não causar esse dano, para que você não leve essa desconfiança a outras pessoas que não tem nada a ver em relação a isso. Pelo menos é a maneira que eu entendo, entendeu, Joilson? E aí agora ela está diante dessa situação que, ao que tudo indica, será, eu não vou nem dizer desmentida, né? Mas ela colocou, inclusive, a nota dela. Ela reconhece que foi o ex-namorado. Mas ela ainda insiste. Veja, tem um trecho lá que ela chega e diz o seguinte: vem esclarecer os fatos. Um ex-namorado a quem não tenho mais qualquer tipo de relacionamento queria me prejudicar a qualquer custo, e claro, né, que queria me prejudicar politicamente também. Cartas anônimas, ligações, mensagens e agora ataques à minha casa e às minhas câmeras de segurança. Essa não é a primeira vez que um homem tenta me prejudicar, calar ou ameaçar, mas eu sigo firme fazendo o que acredito ser correto.
Arrisco dizer que chega a ser cômico, como tantas pessoas, preste atenção, Joilson, como tantas pessoas publicaram algo sobre a minha vida antes de mim, e sei que sou uma pessoa pública, mas todos nós estamos cansados de saber o motivo dessa exposição. Agradeço ao trabalho da justiça, enfim, mas tem um momento aqui que ela diz o seguinte: não me deram a oportunidade de me pronunciar primeiro para as pessoas que me acompanham e gostam de mim. A vida pessoal de alguém nunca é pauta na política, a não ser que seja uma mulher envolvida. Insistem em dizer que nunca houve violência política de gênero em Aduchina. Tentam manchar minha imagem a qualquer custo e usam meu nome para se promover. Ou seja, na minha concepção, a minha interpretação dessa nota, ela insiste ainda em atribuir esse crime, né, como um crime político. Porém, eu tenho a minha opinião, diante das investigações da Polícia Civil, eu penso que seja um outro segmento, embora a polícia ainda está investigando. Na conversa que eu tive com o delegado, ele me disse: olha, Neives, a gente ainda não concluiu, então a gente não pode afirmar que se trata de um crime passional, porque a pergunta que eu fiz foi justamente direta: doutor, foi crime passional? Ele disse: a gente não tem como afirmar, porque a gente ainda está em investigação. Agora, é uma linha a ser seguida, né? É uma linha a ser seguida, é essa aí. E eu acredito que a maneira mais responsável, quando eu disse que ela tomou uma atitude irresponsável, a maneira mais responsável que seria justamente essa: olha, gente, tive minha casa invadida, sou uma pessoa pública, sou uma vice-prefeita, necessito que a justiça, que a polícia faça o seu trabalho, porque eu estou insegura, né? Então, assim, a população tinha todo o direito de desconfiar que seria crime político, enfim, mas ela não poderia dizer, ela não poderia afirmar sem ter certeza, porque agora envolveu diversas pessoas. Olha, eu não sei, Joilson, eu não sei quem vai ser candidato em Aduchina. Eu sei que ela é pré-candidata. Nós relatamos aqui semana passada que 3 pré-candidatos fizeram uma reunião lá em Aduchina. Nós não sabemos quem desses 3 será o candidato. E ainda tem um possível pré-candidato aí ligado ao atual prefeito que não pode se candidatar. Então a gente não sabe, não estou defendendo ninguém aqui. Mas todas essas pessoas se tornaram suspeitas diante da afirmação que ela fez, que ela foi vítima de um crime político. Eu acho que o caminho não é esse. A política está aí, a política ela precisa ser limpa, mas começar dessa forma, acredito inclusive que traz um sério grau de risco aí para a política de Aduchina, e eu acho que não é um bom caminho a ser seguido pela vice-prefeita Lourinha. Ligamos para ela, falamos mais uma vez aqui, falamos com o doutor Jairo, e mais uma vez, eu estou aqui trazendo a minha opinião e dizer que o espaço está aberto para quando quiser se pronunciar a respeito desse assunto. Agora, não pegou bem, é a minha maneira de ver, Joilson. E para mim também, não pegou bem. Porque nós vemos acompanhando isso desde o início, né? Nós se lembra que ela teve com o Fátima Nunes e o advogado da doutor Jairo com a delegada geral da Polícia Civil da Bahia, né? Sim. Pedindo proteção. Sim. Então a gente já vem acompanhando isso há muito tempo. Agora, prosseguindo aqui,